A gente recebe o senador e o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para repercutir os próximos passos da oposição após a obstrução do Congresso, as pautas da anistia, o fim do foro privilegiado. Senador, agradeço a presença do senhor. O senhor, eu sei, está numa agenda bastante corrida no Rio Grande do Sul, mas abriu um espacinho para conversar com a gente e queria começar a nossa conversa falando sobre uma manifestação do senhor sobre foro privilegiado. O senhor ressaltou nessa manifestação nas redes sociais que realmente o fim do foro evitaria eventuais perseguições políticas, mas salientou que isso pode ser usado por alguns parlamentares para postergar eventuais investigações e também condenações caso sejam processados. Gostaria que o senhor expusesse esse ponto de vista, que é bastante importante nesse debate, nesse momento. Bom, Uribe, o problema que está sendo vivido pelo parlamento, refere-se particularmente à questão constitucional, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que coloca claramente que qualquer parlamentar, para ser preso ou sofrer algum tipo de medida cautelar, essa medida tem que ser submetida ao plenário da respectiva casa. Nós tivemos aí agora o caso emblemático do senador Marcos Duval, submetido ao uso da tornozeleira eletrônica, sem a mínima consulta ao Senado Federal. E o que eu tenho visto, é alguns colegas, receosos muitas vezes de assumir determinada posição, em virtude de processos que correm dentro da Suprema Corte. Então, nós temos que colocar novamente o Rio dentro do seu curso, e eu tenho até uma proposta de emenda constitucional onde o foro terminaria com o fim do mandato, acabou o mandato, acabou o foro, o camarada volta lá para a instância normal, e há, óbvio, outras propostas, como acredito que vai começar a ser debatida lá na Câmara, que são um pouco mais radicais, no sentido de acabar terminantemente com o foro. E eu comentei que é óbvio, existem processos que estão em curso e que alguns, que podem querer se aproveitar disso para eludir, as possíveis sanções que possam vir a sofrer. O senhor defende, então, uma alternativa de meio termo, para que não haja, por exemplo, no Brasil, essa possibilidade de não julgamento de algumas autoridades que já estão no final do processo, mas aí voltando para a primeira instância, passa para a segunda, vai para a STJ e STF e às vezes prescreve. Que o fim do foro privilegiado seja apenas para depois do mandato, quando se encerra o mandato parlamentar, é isso? Essa era a emenda constitucional que eu tinha proposto, Uribe, há um tempo atrás, E óbvio, se nós formos analisar aqui, uma vez aprovada essa emenda, todos os que estão sendo julgados no processo do presidente Bolsonaro estariam fora, teria que voltar na primeira instância. Essa era a minha visão, Porque, desde um primeiro momento, eu julgo que, se nós temos um sistema judicial onde você tem primeira, segunda e terceira instância, qualquer pessoa acusada de algum crime tem que passar por todo esse processo, e não você ir direto para o julgamento na última instância possível. Eu considero que isso não é apropriado.